Prazer estar aqui, um prazer conhecer vocês, né, do programa de pós-graduação em comunicação. Tenho aqui a Lívia, só para ressaltar que nem todo mundo é tão desconhecido para mim assim, além do Arthur. A Lívia foi minha colega de ECA USP, né, a gente conviveu um bom tempinho, entrou um pouco depois de mim, talvez, Lívia, mas a gente chegou a conviver. O Fábio Camarneiro não está aqui mais também. E queria comentar do Edgar Rebouças, que não vai, talvez ele não lembre de mim, porque faz muito tempo, mas na época em que eu atuei como pesquisadora no Instituto Alana, e o Rebouças sempre militante, né, das questões da democratização da comunicação, da mídia, enfim, então foram searas onde nós pudemos conviver. Então, tenho bons amigos, né, ou bons colegas, boas referências aqui. Então, assim, primeiro de tudo, agradecer o convite, né, do Arthur, do programa, de estar aqui conversando com vocês, colocar, né, muito a minha impressão desses relatos que vocês fizeram. Eu fico, inclusive, imensamente constrangida em vir aqui com uma palestra depois de relatos tão afetivos e tão íntimos da convivência e da história de vocês. Eu acho muito bonito, né? E, ao mesmo tempo, também me ajudam, né, a me localizar melhor no que eu venho trazer. Então, foi muito importante para mim, né, escutar esses relatos, perceber de que modo caminha a pós-graduação a partir de um relato de experiência. E eu acredito, né, a partir, enfim, principalmente dessa minha relação com o campo das políticas culturais. Eu sou formada, né, na área de comunicação, graduação, mestrado, doutorado, né, e venho numa relação com o cinema e com a cultura, mas identificando ao longo do tempo justamente essas dificuldades e essas lutas pelas quais passam o campo da educação a partir dessas políticas para a ciência, tecnologia e, obviamente, educação, e como isso se reflete nas universidades, né, nas universidades públicas, principalmente. Saudar, parabenizar esses 10 anos de vocês e, principalmente, dizer que, como vocês bem relataram, né, constataram, é uma vitória essa continuidade nesses últimos tempos em que muitos programas descontinuaram. Muitos, talvez não, mas alguns, sim. Né, nós acompanhamos relatos de programas que descontinuaram ou tiveram sua nota, e, às vezes, não somente pela produtividade, senão pelo sucateamento, o que é muito mais triste, né? Então, como viver de pé, e aí eu queria aproveitar, como viver, né, se erguer enquanto pós-graduação, se não tem uma estrutura que ampara. E aí eu faço uma fala também de parabenização aos docentes, aos discentes do programa, aos técnicos administrativos que ajudam, aos terceirizados. Eu venho, né, estou numa universidade que tem um cunho internacional, né, Universidade Federal da Integração Latino-Americana. Para nós é imensamente mais difícil, né, essa jornada de ser universidade pública com alunos estrangeiros, alunos de tudo que é canto que vocês imaginem, assim, e alunos também de outros continentes que não os dos países, né, hispanohablantes. Então, é uma alegria mesmo, e por isso eu parabenizo. A alegria também de estar lançando esse livro, fazer parte dessa colaboração, né, com o Arthur, saber que o próprio programa ajudou nessa publicação. O programa tem isso no horizonte, esse caminho, né, de consolidar pesquisas e estudos. Perceber que tem o selo UFES aqui nesse livro é muito gratificante, né? E, principalmente, numa relação com a área, que é o que eu vou trazer hoje para vocês um pouquinho, que é uma área que tem pouca produtividade e pouca organização de material científico. E, por isso mesmo, talvez, quem sabe, abrir esse diálogo com vocês. Então, Economia Política, né, do Audiovisual é o livro. Eu participo com um capítulo sobre a conta satélite de cultura, numa relação com o audiovisual. Então, tem uma relação direta com as políticas públicas para o audiovisual. Não vou, eu até ontem, né, eu estava conversando com o Arthur no fim de semana, o que é que eu vou... Estava preparando uma outra coisa, aí ontem eu bati um papo com o Arthur e falei, eu acho que eu vou por outro caminho, e eu acho que eu acertei um pouco diante do que eu ouvi de vocês, porque o capítulo que eu trago aqui é imensamente específico, e eu não sei até que ponto, né, e a gente conversou, dentro do programa de pós-graduação isso está avançado, então eu recuei um pouco para a gente depois estabelecer pontes e diálogos. E
Obviamente, queria, né, eu fui anotando com as falas, essa fala de relato histórico, fiquei anotando uma série de pontos aqui. Como eu integro, né, estou na equipe diretiva da Socine, que é a principal entidade de pesquisa do campo do cinema e audiovisual, já deixar o convite para a Federal do Espírito Santo abrigar a Socine em algum dos momentos da fila dos momentos, né, porque é isso, a gente gosta de estar nesses espaços de celebração e de consolidação. Se vem um doutorado aí, por que não agora, então, abrigar um evento, né, como a Socine, assim como os outros que dialogam com a área? Para nós é muito importante também estar numa cidade que sai um pouquinho da rota hegemônica dos congressos, da rota hegemônica da cultura, né, dos tráfegos culturais, e da rota hegemônica, principalmente, do cinema. E é por isso que eu trouxe essa fala e essa apresentação. O campo das territorialidades, né, esse campo que é vasto enquanto possibilidades conceituais, eu não vou abraçá-lo como um todo, né, talvez nessa perspectiva de fluxo deleuziano eu tenha uma relação e trago alguma coisa aqui, mas dentro, né, da minha trajetória tem uma relação muito grande com fronteira e universidades de fronteira. Estou na Universidade de Fronteira. E, justamente, tem uma relação onde isso se borra e onde isso se afirma, né? Então, é nesse vai e vem da afirmação do espaço com a afirmação da fronteira, desse bloqueio, e da afirmação disso que não permite, aliás, que permite o cruzamento, né, a partir dos nossos entendimentos históricos de que a fronteira ela é completamente simbólica, ela não é real, né? Então, a gente começa a partir daí. Então, eu trouxe para vocês, né, uma proposta de conversa, e vamos encarar assim, e pretendo não ser tão extensa, porque eu acho que abrir para o debate vai ser mais interessante. Trazer uma conversa sobre essa relação, né, entre políticas culturais e territórios, abrindo, né, o panorama do livro para o campo maior, que é o das políticas culturais, depois chegando um pouquinho na ideia de política para o audiovisual, em alguma medida. Trago especialmente a ideia de território, não de territorialidade, então, para a gente poder também se localizar. Acho que saiu ali a apresentação. Para onde eu vou, e o quanto que esse termo, embora descarregue um pouco, talvez, a ideia de fluxo, afirmam outras questões que estão na ordem da emancipação, talvez benjaminiana, como estudamos lá atrás, e mais recente com Bell Hooks ou outras autoras, que tanto afirmam para a gente essa necessidade. Então, a chave de pensar essas duas relações. Pode passar, por favor. Para contextualizar, eu acho que é importante recuperar um pouquinho do histórico, né, das políticas culturais no Brasil e a fortuna de pesquisas sobre o tema, né, de onde vem isso, de que modo, e, principalmente, recuperar, que eu acho que na fala da professora veio bastante, né, lá no início, a relação do campo cultural que sempre existiu com a comunicação, com, né, as expressões da comunicação, aqui particularmente. No meu caso, eu vou, né, me encaminhar mais para o audiovisual. Mas, de que maneira, né, pensar política é pensar a construção de um pensamento e de um encaminhamento para a emancipação dos sujeitos. Pensar a política, né, pensar política cultural no Brasil é pensar processos de construção, é pensar processos de reparação. Foi falado aqui, né, o quanto que o programa é pioneiro em uma série de propostas, né, de inclusão, de gênero, né, etnia, raça. Então, o campo das políticas culturais ele é todo calcado nessa discussão. Ele parte, né, ele começa com essa discussão, inclusive, que não vai se distanciar do campo das políticas, por exemplo, pela democratização da comunicação também. Então, processos reparativos, processos de descentralização, processos que retiram a ideia de concentração, então, vão muito nessa lógica. Albino Rubim, e aí, falando em programa de pós-graduação, talvez seja o único programa de pós-graduação hoje no Brasil,
que trabalhe diretamente com a linha de políticas culturais, inclusive num diálogo, né, porque a formação na UFBA, né, onde está o Albino Rubim, que é o principal pesquisador brasileiro, a graduação, né, de comunicação, né, tem jornalismo, tem uma das linhas que é comunicação e cultura, né, mas especialmente produção cultural, para demonstrar que, inclusive, esse legado, né, que é o primeiro curso de produção cultural do Brasil, o da UFBA e o da UF, esse legado perpassa e coloca, inclusive, a área de produção cultural muito relacionada, até nos concursos, à comunicação. Então, lá, né, na UFBA, a partir do Albino Rubim e de outros pesquisadores, foi feito um levantamento, ali a Calabre também, da Federal Fluminense, uma historiadora, foi feito um levantamento sobre como o histórico, né, das políticas culturais no Brasil afeta o que somos hoje, o que entendemos hoje. E, principalmente, afeta a noção de universidade que temos hoje, né? Então, começamos a entender, somente agora, que a universidade é um equipamento cultural acima de tudo, né? É um equipamento, cultura no sentido amplo, no sentido de fluxos, né, modos de vida. Então, ela começa, a partir desse encontro, desse espaço, como um equipamento cultural. E se transforma, né? Ela surge como equipamento de educação, mas, se a gente pensar, é nesse encontro que se dá o equipamento cultural. E aí, na história das políticas culturais do Brasil, enfim, o que é que eles vão trazendo, eu vou fazer muito grosso modo, porque, por conta do tempo, a gente já surge, enquanto cultura brasileira, a partir da usurpação, né? A partir da invasão, a partir da negligenciação da língua dos indígenas, do corpo, da religião, da comida, né? Ou seja, todos os elementos culturais retirados, usurpados. E aí reside o valor, né? A partir dos movimentos culturais. Então, a primeira a ser atacada é a cultura. Eu vou fazer esse né, para cá, mas volto. Então, assim, desde a invasão, né, dos portugueses no Brasil, e aí pensando em América Latina, dos espanhóis, nos países latino-americanos, nós temos o primeiro ataque à cultura. E, fundantemente, nós temos a ideia de que, então, já se fazia política cultural. A partir da invasão, você já retira e já institui uma ideia política cultural, não aos modos do que nós entendemos hoje. Mas a política, até porque a cultura não é sempre algo bom, né? A cultura não pode ser tratada como esse lugar essencializado de que é algo bom. Todos nós temos cultura, enfim, todo mundo sabe disso. A partir de tudo que estudamos em Bourdieu, Sociologia da Cultura, né, na fundação da nossa graduação, a gente estuda isso, nós aprendemos isso. Então, desde os extremismos são expressões da cultura, né, até mesmo a invasão e usurpação dos direitos culturais e das existências, como foi a fundação, né, do que somos hoje enquanto Brasil, né, nessa palavra imposta, né. Então, de lá para cá, eu vou dando alguns saltos, né, nos anos 30, a partir das instituições, né, de alguns espaços edificados, né, no Brasil, começa, então, nós temos, enfim, a usurpação dos indígenas, depois dos escravizados, destituição de terra, né, de espaço, no sentido do espaço enquanto encontro, né, enquanto esse lugar de diálogo, e do território mesmo enquanto origem. Então, a escravização também como outro processo político-cultural, né, a partir da imposição de uma cultura e de um modo de vida. Então, você já não está mais no seu continente, vem para outra terra, para um outro espaço, se destitui a possibilidade da língua, se destitui a possibilidade da comida, e assim por diante. E aí, mais para frente, agora para os anos 30, sim, nós temos outro processo, assim, eu vou citando alguns marcos, que foi a instituição das construções edificadas, da patrimonialização. Se inicia, então, o processo, até porque também das migrações de substituição dos escravizados, né, com os migrantes europeus, e, com isso, também a edificação europeizada do país. Então, todo um processo de branqueamento, higienização, né, a partir de um projeto também político-cultural. Essas três palavras, antes de eu continuar, que eu acabei não colocando, que são as bases teóricas do Rubim, né,
ausências, autoritarismos e instabilidades, são as 3 bases para a gente pensar historicamente as políticas culturais no Brasil. Se a gente quiser, a gente pode emprestar essas 3 palavras também para os campos específicos das linguagens. Quando a gente vai estudar cinema, a gente consegue identificar também essas 3. Quando a gente vai estudar o campo teatral, a mesma coisa, né? Especificamente teatro, mas as artes cênicas como um todo. Então, as ausências como um projeto de não colocar uma política que reconheça, né, o todo das existências, então, a não existência de uma política calcada num governo, os autoritarismos a partir das imposições, desde a fundação de país, da ideia de país, até como isso progride, inclusive se reafirma até hoje, né, e se fortalece até hoje. Então, imposições como o período ditatorial, a partir dos anos 30, né, os anos 30, os anos 60, especialmente, né, com as imposições e os silenciamentos, e as instabilidades, porque elas nunca, enquanto política pública de cultura, elas nunca estiveram contínuas, nunca estiveram como um projeto de política de Estado, sempre de política de governo, né, sob vontade de quem estiver, né, no momento. Então, essas instabilidades elas se dão, inclusive, ao longo do tempo, eu vou comentar brevemente, com a destituição, inclusive, do Ministério da Cultura. Né? É um episódio mais recente, mas, voltando lá, né, só para eu explicar as bases e como vocês vão reconhecendo esses 3 conceitos ao longo da minha fala e ao longo da apresentação. Né? Então, eu falei dos anos 30, falei do período ditatorial, estou passando muito rápido, porque são lugares que, digamos, temos conhecimento, talvez o colega argentino um pouco menos da história brasileira, mas, enfim, né? Eu acho que também não difere muito, né? E agora recuperando principalmente as instabilidades e os autoritarismos, né? Saímos de mas a Argentina entrando. Né? Então, inclusive, é um diálogo muito interessante do campo das políticas culturais argentinas com as do Brasil. Recentemente tem tido bastante publicação pela Claxo. Né? A partir disso, estamos para lançar mais um agora sobre trabalho no campo cultural. Está em construção um livro sobre isso, que envolve políticas culturais. E é isso, assim, pensar que nós partimos, né, desses períodos, desses pontos altos, né, o período ditatorial brasileiro como uma grande referência, depois partimos para os anos, especialmente quando saímos desse período, né, um pouco mais de arrefecimento de uma lógica europeizante, nas edificações, né, a criação do IFAM, que começa com o SFAM, por exemplo, é uma referência muito forte desse projeto, mas também, contraditoriamente, né, entre 30 e 60, o período ditatorial, também é reconhecido como uma zona, com muitas aspas, tá, gente? Uma zona fértil em termos políticos culturais, justamente pelo legado de criações de espaços culturais, equipamentos culturais fortes e que existem até hoje. Funarte, IFAM, as vinculadas, as cinematecas. Né? Então, é contraditório. A contradição está da existência desses equipamentos, obviamente, como eles se transformam ao longo do tempo, mas a vontade política de criação, a motivação política de criação, que era não se interessava numa salvaguarda da diversidade cultural brasileira, mas de uma salvaguarda de um tipo de cultura brasileira, né, que estava sob a vigência política das épocas. Enfim, vou passando, aí nós vamos dar um outro salto temporal, e aí, em 85, nós temos o primeiro movimento de criação, do 1985, o primeiro movimento de criação, né, do Ministério da Cultura do Brasil. Então, era Sarney, e ali também se elabora primeiro o intento de Lei Rouanet, que é a Lei Sarney, né? E, consequentemente, depois, nos anos 90, nós temos a chegada do Fernando Henrique, enfim, tem Collor, pulei, tem Fernando Collor, já dei um pulo aí, mas tem sua importância, né? Porque destitui a área de cinema, é o primeiro movimento cruel, né, do setor, a Embrafilme. E aí a gente tem, nos anos 90, a chegada do Fernando Henrique, eu estou falando em termos mais amplos, não estou indo para nenhuma linguagem por enquanto. Nós temos a instauração, obviamente estamos sob a égide neoliberal já,
pensando principalmente em história de ciência política, né? Pensando nos movimentos do capitalismo para se manter, mesmo tudo demonstrando que ele está falido, né? Temos o neoliberalismo, e, com ele, a cultura vem junto a partir da criação, do fortalecimento de ideia de Ministério da Cultura, com uma frase do Francisco Efort, que é o ministro da Cultura do Fernando Henrique Cardoso, de que cultura é um bom negócio. De fato, cultura é um bom negócio, né? Assim, pensando de um modo mais alargado. Hoje nós temos, inclusive, programas de pós-graduação em economia criativa, né? Então, assim, cultura é um bom negócio. O problema é como cultura é um bom negócio sob esse governo, por isso eu estou falando de política cultural. Então, cultura é um bom negócio, mas cultura é um bom negócio desde uma política cultural do FHC, ainda sob a lógica das belas artes. Então, por enquanto, nada mudou em termos de entendimento sobre o que é a diversidade brasileira. Ainda continuávamos sob a lógica do cânone das artes, das belas artes. E aí, somente, né, mais para frente, dando de novo alguns saltos, chega a era Lula. A era Lula não modifica a ideia neoliberal de cultura, deixemos claro isso, né, assim, para não parecer que tudo mudou, virou, não. Ainda temos, né, nos anos 2000, a chegada do governo Lula, do Lula I, e, em 2013, obviamente, a chegada do Gilberto Gil. Embora, sob a lógica neoliberal, a cultura também é um bom negócio, nós temos um outro movimento na história das políticas culturais. Eu nem sei se eu tinha que passar. Você passa para mim? Não, pode voltar, desculpa. Nós temos um entendimento, a partir de 2003, e isso, assim, obviamente, estou, né, a partir dessa fala, numa lógica historiográfica, a partir dos levantamentos, obviamente, do Albino Rubim, teóricos, e dos arquivos, né, das fontes primárias, a partir de documentos sobre isso. Nós temos aí, né, a chegada do Gilberto Gil no poder, né, e a implementação de uma série de ações políticas, culturais, com o outro lema, a outra frase. Enquanto, na anterior, cultura era um bom negócio, agora nós temos o conceito alargado de cultura. E o que vai fazer o regimento todo dessa política cultural do governo Gilberto Gil é esse lema. Né? Então, o conceito alargado de cultura, tal como estudamos, né, a partir de conceitos antropológicos, a partir das teorias da cultura, antropologia, teorias, estudos culturais, e assim por diante. Então, todos os fenômenos de expressão humana, de expressão simbólica humana, entram. Para ser mais específica ainda, as manifestações de um artesão que cria, né, seu pote de barro na beira de um rio, né, no interior de uma determinada cidade, é uma expressão de cultura, né, está na lógica do reconhecimento de expressão de cultura. A cultura digital vai ter uma secretaria específica para se trabalhar isso. Os núcleos de produção digital vão começar a ser configurados. Grupos de mídia específicos, para conversar mais com a ideia do programa aqui, vão ser colocados nos sistemas internos do Ministério de Cultura em termos de secretarias. Então, a ideia do medialivrismo aparece nessa época, a discussão toda sobre a retomada do audiovisual. Então, é nesse momento que se recupera uma série de possibilidades. Mas também se instaura a editalização da cultura, né, que é um outro conceito também da área. Então, a cultura a partir, né, a política cultural a partir de uma expressão instrumental chamada edital. Edital não é política pública, edital é um instrumento de política pública que se tornou a principal lógica hoje em dia. Né? E é muito curioso, porque ele virou tão forte, né, essa relação do edital com o campo cultural, que hoje, na relação com a comunicação, hoje nós temos vários editais, principalmente agora, numa universidade latino-americana, consigo, né, a partir das pesquisas, ter mais noção disso, a aproximação entre editais de cultura e comunicação, de expressões que envolvem rádios comunitárias, que envolvem audiovisual comunitário. Então, uma série de editais também que
se apropriam, né, dessa relação e vão também na chave da cultura, né, não do Ministério da Comunicação ou de uma outra área, na cultura, dialogar com o campo da comunicação. Então, enfim, aí essa abertura, né, vai colocando o governo a dialogar com essas frentes todas do que é o Brasil profundo. A partir disso é que surgem todas essas políticas que nós estamos mais acostumadas agora, que são as políticas afirmativas, né? Então, a universidade também, então, não só o Ministério da Cultura, como o Ministério da Educação, da Ciência e Tecnologia, os outros ministérios também vão incorporando, ao longo do tempo, essa lógica. Você pode passar, por favor? Toda essa relação de pensar o campo histórico, né, histórico-político, eu parei ali no Gil, de propósito, mas toda essa relação de construir política, né, toda essa expressão das políticas culturais não se fazem sem indicadores, sem construção de dados. E começa-se também, a partir dessa época, uma relação muito forte com as universidades, com os grupos de pesquisa e com o levantamento de informações e indicadores, né, culturais. E aí, sim, do audiovisual, muito tímido ainda, né, muito inexpressivo, porque se entende, né, e isso a ciência política já avisava há muitos anos, que não se pode fazer política cultural sem fazer um levantamento, sem investigar, né, os sujeitos e as expressões, né, a partir desses territórios. De que modo que as carências, as necessidades e as principais demandas são colocadas para o setor cultural. Então, surge, a partir daí, uma série de estudos também, em termos acadêmicos, da relação entre indicadores culturais e políticas públicas, né? Especificamente política pública de cultura. De que modo esses dados são levantados? E aí nós temos, como produção, né, principalmente do governo, o primeiro caderno de cultura do IBGE. Nós temos como expressão desse governo a criação dos OBECs, que são os Observatórios Brasileiros de Economia Criativa, que estão bastante em diálogo com alguns núcleos de comunicação, né, programas de pós-graduação ou departamentos de comunicação. Então, os observatórios de economia criativa, inclusive alguns, ao longo do tempo, também esmorecem devido à questão de financiamento, e que é outra área também em diálogo profundo com o campo da comunicação, né? Pensando a indústria criativa como um todo. E os indicadores vão se transformando em um espaço de crescimento. Então, de lá para cá, só vem se colocando muita atenção, em termos acadêmicos, nessa área. Pode passar, por favor. E aí, enfim, também colocando o tema do livro aqui, né, que uma das linhas é essa. Então, quando se levanta, né, a partir do governo, ainda estou no Gil, na era Gil, assim, só para trazer mais aproximações com as discussões aqui, a ideia de pensar, né, essas escutas não somente a partir dos dados. Veja, os dados, eles geralmente servem muito mais ao mercado, né? Assim, a gente tem esse imaginário de que os dados fornecem, né, informações ao mercado. E aí se vê que, obviamente, né, a gente, no campo acadêmico, já sabe disso há muito tempo, que não. Os dados servem para uma série de possibilidades. E, no governo, né, nessa gestão especificamente, e esse florescimento é notório, né, até então, os levantamentos que eram feitos a partir do quanto que o setor dava de lucro, né, e é importante, e até hoje é feito. Estou falando lá do Cultura é um bom negócio, mas ele avança para o entendimento de que os agentes culturais e todos os fazedores de cultura, para falar a palavra que eu mais prefiro, que são os trabalhadores do campo cultural, eles também têm direito à fala, e isso são os dados qualitativos importantes para se construir política. Então, a partir disso, foi criado o programa Pontos de Cultura, né? Não exatamente desse jeito que eu estou falando, mas a partir da ideia de cultura viva, que é justamente a identificação dos sujeitos do Brasil profundo, né? Quem são os sujeitos fazedores de cultura do Brasil? Não somente os sujeitos que nós já conhecíamos, que faziam cultura, mas quem não conhecemos, né, e que estão fazendo cultura. Então, esse era o lema da busca.
Então, o Gil, né, coloca numa secretaria o Célio Turino para comandar o campo da cultura viva, né? E o nome já diz tudo. A cultura viva é a partir da capilaridade, de cima para baixo. Essa proposta de baixo para cima, de primeira camada, parece complicada, né? Pensar o baixo para cima, mas é o baixo no sentido marxista, é a base da pirâmide. Então, aqui nós temos a provocação, né, de um conceito que vem, obviamente, todo embebecido dos pensamentos marxistas, que faz com que a escuta não seja de cima para baixo, do Estado para as pessoas, como sempre foi feito. Eu vou dar cultura às pessoas, vou dar voz às pessoas, né? Essas frases que dão arrepios. Não, o que vai ser feito é essa escuta para um diagnóstico. Então, o que são os pontos de cultura? Nada mais são do que identificações, uma espécie de selo do governo federal para identificar e mapear todas as ações culturais nos territórios, né? E aí nós temos um mapa cultural diagnosticado a partir dessa experiência. Esses pontos, né, eles aderem a essa ideia, ou seja, coletivos que já existiam, grupos, pessoas, agentes, trabalhadores da cultura que já existiam e aderem a esse selo, pontos de cultura, para poder receber política pública, poder receber ações de política pública. Então, a partir desse mapeamento como um todo, desse diagnóstico, se pôde agir. E a ação foi como podemos fomentar esses espaços. Então, de novo, num diálogo com a área de comunicação, cada ponto de cultura, a partir do seu reconhecimento, do seu auto-reconhecimento, né, era voluntário, recebia, enquanto ação política, um equipamento de cultura digital, aí muito atrelada à secretaria, para você ver como uma política é toda amarrada. Quando ela é amarrada, ela funciona, né? Então, você tinha uma Secretaria de Cultura Digital, você tinha o programa Cultura Viva, você tinha, né, o entendimento de cultura com um conceito alargado, e você tinha lá na ponta o sujeito ribeirinho, que virava ponto de cultura. E, a partir desse momento em que ele se cadastrava no programa, ele tinha direito a participar de uma seleção e receber um kit multimídia para poder fazer divulgação das suas próprias ações. Teve uma série de ações de formação para utilização, de envio, teve problemas também, depois a gente pode conversar sobre isso, porque uma das bases que eu estou trazendo aqui é a continuidade. E, se chega outro governo e descontinua, o que a gente faz com todo esse levantamento, né? Pode passar, por favor. Então, um dos pontos principais, né, assim, muito rápido, o Guattari coloca isso, né, nessa relação dos territórios, e que vai também ter uma relação direta com esse pensamento, né, além da Bell Hooks, que eu falei no início, do Benjamin também, num princípio de emancipação, só uma relação de que os espaços, né, estariam ligados a uma ordem da subjetividade, no caso aqui os territórios, subjetivação individual e coletiva, o espaço ligado às relações funcionais de toda espécie. O espaço funciona como uma referência extrínseca em relação aos objetos que ele contém, ao passo que o território, né, funciona em uma relação intrínseca com a subjetividade que o delimita. Pensando essa última parte, é essa subjetividade que vai fundar esse processo de construção, né, dessa política pública forte, que se arregimenta a partir dos sujeitos, veja, não é de cima para baixo, né, é da base para cima, e que vira tão forte que no Brasil desacelera ao longo do tempo, pensando contemporaneamente, né, os pontos de cultura, e que ganham um espaço extrafronteiriço, fronteiras completamente aí pensando em fluxo, e começa a virar um grande fenômeno na América e nos outros países latino-americanos. Então, a cultura viva e os pontos de cultura hoje no Brasil são fortes, mas eles não são tão fortes quanto são na Argentina, no Peru, no Chile, na Bolívia e assim por diante, na Colômbia. Então, nós temos um alargamento de um conceito de expressão em política pública de cultura que extrapola o país. Nós desaceleramos porque outros, né? Não posso falar um só, desde 2016, né, até 2022.
outros governos descontinuaram, né? Até antes já estava um pouco descontinuado devido às forças de repactuação orçamentária interna, né, no governo. E o Brasil começa a esquecer desses agentes em termos de política pública direcionada. Mas eles vão e ganham outra força para além do país. Pode passar. Então, nesse conceito, nesse processo, eu não sei nem como eu estou de tempo, eu falei que ia falar tão rápido. Nesse processo de escuta, né, as trabalhadoras e os trabalhadores, que nós temos, né, ao longo do tempo, obviamente, isso aí foi um momento áureo, né, digamos, um momento alto do Brasil, a partir de 2016, só para a gente chegar mais perto, para poder ter mais elementos dos dias atuais. 2016, nós temos o processo, né, obviamente, do impeachment, e aí nós temos a descontinuidade de uma série de políticas, inclusive a descontinuidade do Ministério da Cultura, né? Nós vamos desacelerando esse processo de escuta aos trabalhadores da cultura, né? De reconhecimento dos trabalhadores da cultura. Mas algo não muda ao longo do tempo até hoje, né? E eu acho que na comunicação acontece o mesmo. Uma vez criado o espaço de existências, de expressões, de fazeres e de trabalho, não se tira a possibilidade e o desejo deles existirem enquanto profissionais. E os grupos organizados dos setores culturais, aqui eu estou falando sempre a palavra cultural, né, mas vamos pensando os grupos organizados de cultura digital, os grupos organizados de rádio comunitária, ou os grupos organizados que trabalham na perspectiva da democratização do streaming ou da regulamentação do streaming. São muitos grupos que eclodiram a partir dessas políticas públicas que já existiram, né, grupos que já existiram, e grupos que vão se formando ao longo do tempo a partir do momento que você tem política pública. E é muito importante falar algo aqui que eu acho que conversa muito, né, porque isso é fruto de pesquisa de doutorado, né, de tantos doutorados que produziram esse tipo de reflexão, é que não podemos esquecer, no meio disso tudo, eu estou dando tantos saltos que eu quase esqueço, o papel das políticas de expansão das universidades. Não se tem tantos trabalhadores da cultura, pensando aqui, né, no meu caso, que estou mais ligado ao audiovisual, do audiovisual, depois da abertura para políticas públicas do setor. Não se tem tantos curtas-metragens circulando, não se tem tantas produtoras novas circulando, não se tem tantos filmes diferentes para ser vistos, né? A gente pensa uma produtora como a Filmes de Plástico, que é uma produtora de Minas Gerais, que surge na periferia da grande Belo Horizonte, Contagem, e que hoje é uma grande produtora de expressão de uma visualidade cinematográfica que a gente não conhecia, mineira. A gente tem as expressões pernambucanas aí no audiovisual, a gente tem do Ceará, nós temos do sul do país, e assim por diante. E eu fiz o exercício, não consegui montar, mas eu fiz o exercício de olhar as expressões do Espírito Santo. Saiu na Ancine, no painel de dados, né, na OCA, enfim, tem os dados, eu estou muito nessa área dos dados. Ao longo do tempo, de 1995 até o ano passado, as produções de todos os estados brasileiros. E eu fiz a busquinha, não consegui materializar aqui no slide para vocês, porque eu comecei a fazer hoje e não consegui terminar. Mas o quanto que tem um gap, depois vocês olhem, depois, se vocês precisarem, eu já grifei, quem precisar do documento e quiser estudar isso, eu vou adorar, inclusive. Ao longo do tempo, a produção capixaba, né, de filmes, essa pesquisa é filmes e longa-metragens, tá, gente? Não dá também para trazer tudo. O quanto tem um apagão de produção em determinados momentos, nesse período de 95 a 2023, ano passado. E quanto só tem um longa-metragem quando aparece um filme do Espírito Santo. Aparece um. Aí a gente pensa em políticas de descentralização, essa discussão toda, né? E o levante dos trabalhadores da cultura, os formados em cinema e audiovisual, que foram, né, fazer filme, mas que foram também pesquisar
esse tipo de informação, né, no mestrado, no doutorado, que também é uma área, né, nós temos dentro da Socine um grupo de pesquisa, né, um ST, que nós chamamos Simpósios Temáticos em Políticas para o Audiovisual, e aparece esse tipo de pesquisa por lá, né, de doutorado, de mestrado, o quanto que esses apagões, entre aspas, eles não são porque o Espírito Santo não quer produzir, ou não produziu, ou não tem gente formada para isso. Vocês acabaram de fazer uma apresentação para mim, chegando na pós-graduação, como que está. Imagina se a gente falasse antes, né, da graduação. Então, pensando nisso, essas informações de expansão das universidades, da educação, da pesquisa e da cultura, que é onde eu quero chegar aqui com a minha fala, essa relação, elas são fundamentais para entendermos o amparo e a continuidade de trabalhadores e pesquisadores da área, né? Você tendo para onde caminhar. Aí eu passando aqui no computador, você pode passar para mim? É isso. Eu vou acelerar um pouquinho para a gente poder, enfim, de repente até conversar, mas é isso. Isso só se deu a partir da criação das redes de cooperação de pesquisa, e aí eu celebro, por isso celebro também essa cooperação de livro, de espaço, de congressos, de diálogos, a rede de participação no campo da cultura, as redes de participação dos campos das várias áreas que compõem a comunicação, inclusive o audiovisual. Então, de que modo elas se fazem desde os municípios, né? E aí eu estou recuperando o conceito, obviamente, do Célio Turino, né? A partir dessa base, como que se dá essa escuta? E aí nós temos fenômenos muito mais recentes de debates, né? Lei Paulo Gustavo, Lei Aldir Blanc, nós temos fenômenos de cultura, né? A partir de instrumentos específicos e que vão fazer com que, inclusive, as cidades produzam, criem, elaborem, porque participam dos editais, concorrem, ganhem, e aí você tem, né, não sei, os estudantes da UFES, por exemplo, né, quantos acessaram esses editais, quantos produziram? E aí eu venho para outra pergunta, que é a mais importante. Quantos pesquisaram essa produção? Né? Que é essa nossa luta. Por isso que eu digo, a área é uma área que não tem tanta pesquisa, é uma área que precisa de pesquisa, e vocês percebem o quanto que é uma área que a gente para no meio do caminho. Porque, imagina, nós estamos formando esses estudantes e estamos incorporando programas de pós-graduação em todas as nossas universidades, né? Credenciando, passando para o doutorado. A Unila também. A gente teve alguns aprovados de doutorado agora. E nós interrompemos o estudo disso, desse fluxo, de alguma maneira. Não estou dizendo que temos todos que abraçar isso, porque os focos dos programas são muito específicos, mas observem como eles se conversam o tempo inteiro, né? Pode passar, por favor. E aí, obviamente, que nós vamos cair. Eu já perdi o cunho histórico, tá, gente? Só para não deixar de dar minha reflexão aqui. E aí, obviamente, todo esse percurso, né? Obviamente, só para recuperar lá, né? Descontinuidade, ver o governo Bolsonaro, depois era Lula de novo, só para a gente entender, né? Obviamente, então, o apagão maior foi ali, 2016 a 2022, e nós temos, a partir disso, dessa recuperada, entre aspas, das coisas, um estado um conceito que a gente vem construindo no campo, não está consolidado nem escrito, mas é um estado de ansiedade cultural. Porque nós só temos 4 anos para tentar reconstruir o que foi desestruturado há tantos anos. E, ao mesmo tempo, nós temos vários desafios não alcançados, como, por exemplo, a descentralização dos recursos no campo da cultura. A descentralização dos recursos, pensando agora principalmente no audiovisual, né? Pode passar. A destinação de recursos para as áreas que não competem, que não estão relacionadas a eixos, né? A grandes lugares de expressões aqui, notadamente São Paulo e Rio, né? Pensando nas produções culturais, especialmente as de audiovisual. E aí nós vamos percebendo que começa a se formar, né, uma série de ecossistemas culturais. O campo do audiovisual já está se autodenominando não mais como é que é? Setor audiovisual, ou, né, está se denominando agora ecossistema audiovisual. E eu vou dizer por quê. Porque
houve pressões daqueles grupos anteriores, incluindo a universidade, incluindo os grupos que compõem formação e pesquisa, em espaços de debate sobre o campo, para disputar a existência no mercado, eu ia falar a palavra que eles antes usavam, no ecossistema audiovisual. Ecossistema audiovisual é produção, distribuição, exibição? Não. Produção, exibição, distribuição, preservação, formação, pesquisa. Socini está lutando para que isso seja reconhecido, inclusive, como um campo de destinação orçamentária no MINC. Só para a gente entender. E essa é uma luta dos programas de pós-graduação junto com a gente, por exemplo. Pode passar. E é isso. A convocação é essa. É pensar o papel da universidade nisso tudo, né? Nesse momento que nós só temos 4 anos para pensar, não sabemos o que vai vir depois. Mas, para além do governo, porque os governos passam e nós existimos, né? Nós continuamos, nós vamos pensar de que modo a gente incorpora nesse ecossistema cultural, né? Aqui, obviamente, pensando as especificidades da UFES, mas pensando de que modo nós incorporamos pesquisa, ensino e extensão, tem a gestão que eu não coloquei ali, mas e a cultura? Que já é uma realidade das universidades, já é uma realidade com a criação do Forcult, que foi abrigado aqui pela UFES também, participei de uma mesa aqui, foi ótimo, que é o quê? Um fórum para discutir a gestão cultural nas universidades. Um fórum para colocar a universidade no atual debate que estamos no campo da pesquisa, que é, nós não somos só filhos, né, do Ministério da Cultura e da Ciência e Tecnologia, nós também somos filhos do Ministério da Cultura. E, para isso, nós temos que unir esses três grandes grupos do Estado num lugar de reivindicação, numa lógica em que nós também podemos lutar para estar. Então, mas, primeiro, nós temos que fazer o autorreconhecimento de quem somos, né? Aí eu volto para lá para o início da minha apresentação. Nós somos pesquisa, nós somos ensino, nós somos extensão, mas nós somos cultura também, universidades enquanto equipamentos culturais. Pode passar. Eu estou achando que eu já estou terminando. Enfim, aí eu acho que políticas públicas para o audiovisual, agora é só um exemplo, assim, eu não vou nem entrar muito nisso, não vou me alongar, é para mostrar que, a partir dessas redes, dos grupos, houve enfim, isso também é um campo de pesquisa, que eu vou trazer logo no próximo slide, houve um movimento de fortalecer os espaços de coexistência em redes, e houve a criação, já tem há um certo tempo, mas agora está cada vez mais forte, de um grupo que envolve o Espírito Santo. Pode passar, fiz esse esforço de trazer para vocês, que é o FAMES, né? Eu acho que vocês já conhecem, que é o Fórum Audiovisual de Minas Gerais, Espírito Santo e os 3 estados do Sul. Quis trazer porque eu estou junto ali, que eu sou Paraná, então a gente é FAMES. E esse grupo é um grupo que está fazendo um certo barulho bom, para não dizer um enfrentamento bastante interessante, criou até um perfil de Instagram agora, enfim, está ocupando espaços em busca de política pública para esse grupo. Eu trago esse exemplo para voltar lá atrás, para você ver como criações de políticas públicas vão ajudando a um pensamento de que funciona, né? Pensar os pontos de cultura e pensar na existência de grupos de cultura que não podiam falar, não podiam ser escutados, não podiam participar das lógicas de direcionamento dos instrumentos de políticas culturais, era inviável, era impossível. Hoje já é possível, né? Mesmo que venha um outro governo, esses grupos eles existem, né? Há trancos e barrancos, com muita dificuldade, mas eles existem. E é a pesquisa que diz isso. É a pesquisa que nos localiza essas informações. A gente não tem como entrar em contato com todas essas informações a partir de escutas o tempo inteiro. A gente precisa escutar e precisa publicar, né? Então, o que acontece? As questões emergentes em termos de organização em busca de políticas culturais, especialmente políticas públicas para o audiovisual, vêm a partir da organização de grupos. Esse é um grupo que fiz o esforço de inclui o Espírito Santo. E esses são as 3 esferas, obviamente, né? A Ancine, a SAV, né? Que é a Secretaria de Audiovisual, onde se tem batido muito na porta em termos de reivindicações, né? De escuta sobre descentralização, sobre incorporação, para que aquele gráfico, e aí voltando para a minha área, né, dos indicadores, para que aquele gráfico de 95 a 2023
Nunca mais coloque, por exemplo, que tem uma produção de longa-metragem do Espírito Santo a cada ano, ou com apagões temporais, porque a gente sabe que isso não reflete a realidade do fazer audiovisual do Estado, né? Então, o que aconteceu é que a SAV criou, né, já está em processo de finalização, o PDM, que é o Programa de Diretrizes e Metas para os próximos 10 anos de políticas públicas para o audiovisual. Tem estudos, né, pesquisas acadêmicas sobre os PDMs anteriores, para poder justamente olhar para o passado e pensar o futuro, e eles estão nesse momento de construção. E o FAMES está ativamente participando para colocar na rota todo esse processo de inclusão desses estados. Pode passar, eu acho que eu já finalizei. Ah, não, tem mais um. Enfim, aí é só as reflexões, né? Então, o que é que eu quis, né, conversar com vocês? Pensar que o campo das políticas culturais, para o audiovisual, para as artes cênicas, para a comunicação, tem que ser pensada, né, obviamente, isso já deve ser algo que vocês estão super acostumadas, né, para, né, os territórios, com os territórios, nos territórios e entre os territórios, né, na perspectiva de sem a ideia de fronteira que interrompe, mas, ao contrário, ela se nutre, né, esses espaços se nutrem. Então, pensar política pública é pensar em gestos mobilizadores. Aqui eu estou convocando uma série de autores que eu já citei antes, gestos mobilizadores, mas que se efetivem, porque até agora eu citei uma série de gestos mobilizadores, né? E quais são as efetivações? As efetivações nós só vamos saber a partir das nossas pesquisas, né? Dos nossos levantamentos científicos. E pensar que nós vivemos sob, né, isso é outro conceito, sob o regime das políticas inacabadas, das políticas que começam e se interrompem. E esse regime provoca que esse estado de ansiedade cultural não se acabe. Pode ser que ele não se acabe, dependendo do que nós vamos viver daqui nos próximos anos. E é terrível pensar que são trabalhadores de um campo vivendo sobre essa situação. Mas ela também não é muito diferente das políticas de educação, né? A gente também vive sobre políticas inacabadas, talvez. E é isso. Enfim, e, obviamente, deixar muito claro que a ideia é ter políticas de Estado e não de governo. Então, os governos passam, as políticas deveriam continuar. Pode passar. Eu acho que eu acabei. Acabei, né? Gente, é isso. Não sei se ficou claro. Eu tive que dar uns saltos aqui. Agradeço muito o convite. Eu não sei se o que eu trouxe conversa com vocês, mas é um convite a refletir, um convite a, quem sabe, incorporar esse tipo de pesquisa no programa de vocês. Quem sabe alguém se interessa em um diálogo a partir dessa escuta e dessa troca. Obrigada pelo convite. Obrigado, Carla, pela belíssima apresentação. Pessoal, temos ainda um último convite especial, mas antes disso gostaria de agradecer a todo mundo que segurou firme até aqui esse momento, né? Estamos todos cansados, com fome. Mas temos um último convite especial, que é aqui na sala 204, é isso? Sala 204, do Bob's. Bob's não, né? Bob's é o... eu estou com fome. Do Bob. Nós temos... Quer dizer, a gente está aqui comemorando o aniversário e não sei se vocês se perguntaram, cadê o bolo, né? Então, nós temos lá um bolo para cortar e um brinde para fazer, para fechar com chave de ouro esse momento. E lembrando que amanhã e depois, nós temos o dia inteiro de palestras e apresentações de trabalho. Então, venham, prestigiem, tá bom? Então, a gente se vê e continua essa conversa lá na sala 204. Obrigado, gente.